Boa noite! Olá! E finalmente chegou o nosso sábado. Como é bom ter um final de semana para podermos fazer o que bem quisermos. Lógico que sempre no caminho do bem, sempre no caminho da felicidade. Eu gostaria de propor um exercício para este final de sábado e para o domingo. O que será? O nosso exercício seria o de fazer algo bom, fazer algo prazeroso para alguém, ser gentil. A gentileza, não tem aquela frase? Gentileza gera gentileza. E é esse o exercício, de estarmos junto com alguém e sermos gentil. Vale todo tipo de gentileza. O pegar o prato de alguém para lavar, pegar uma coberta para alguém que está deitado no sofá e nessa noite de friozinho, como é bom nos aconchegarmos com a gentileza de alguém trazendo uma manta para nos cobrir. A gentileza de oferecer um copo d'água, a gentileza de comer algo e falar: você quer que eu faça para você? E assim nós vamos ver que estaremos movimentando uma energia poderosa, a energia de retribuição. Pois muitas das vezes a gente reclama: ai, ninguém faz nada para mim, parece até que a mão está quebrada, porque só eu que sirvo. Mas fazer com amor, fazer com alegria é outra coisa do que nós fazermos por obrigação. Então, tenhamos a certeza que esta energia, esse exercício de ser gentil com amor, vai proporcionar e vai desencadear uma energia de retribuição que você vai ver como vai ser bom. Então, comecemos o exercício a partir desta noite e domingo também. E depois vocês me digam, hein? E quem quiser, continue pela semana fora. Não só com as pessoas de dentro de casa, mas ao sair na rua. A gentileza de arrumar algo que está fora do lugar, a plantinha que está caída na rua, a gente recolocar, um papel que está no chão e a gente colocar no lixo. Tudo isso é gentileza. Alguém que está atravessando a rua e eu dar meia freada para essa pessoa poder atravessar. Ou aquele carro que está saindo do estacionamento, eu dar uma meia freada para que ele possa sair com mais cuidado e com mais proteção e pegar a via do trânsito. Tudo é gentileza. O bom dia, o boa noite, o como vai, meu amigo, isto é uma gentileza. E assim vamos espalhar essas flores do bem e vocês vão ver como tudo que nós damos e vem de volta como retribuição. E isso é só ser gentil. Imagine com os outros sentimentos do amor, do carinho, da bondade, da compreensão. Mas o momento agora, o exercício que eu estou propondo é o da gentileza. Fazer algo gentil para alguém, seja do nosso ambiente familiar, da nossa roda de amigos ou para um estranho também. Eu gostaria até que vocês me mandassem um e-mail falando os resultados e que tipo de gentileza vocês fizeram. Eu vou ficar muito feliz em receber este e-mail para saber como funcionou esta corrente do bem. Parece brincadeira, parece diversão, mas como vocês vão ver, que energia boa vai acontecer pertinho, juntinho do nosso dia a dia e das pessoas que estão junto conosco. Lembrando que, como a gente gosta de receber, o primeiro a dar somos nós. E é assim que funciona. Entenderam então? Topam escrever o e-mail
Compreenderam o desafio da semana ou deste domingo? E continuemos o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 67. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Poxa, como a gente reclama da má vontade das pessoas, não é mesmo? No programa de ontem, falamos sobre como era bom ter a boa vontade e como a má vontade, ela reflete tudo de ruim ao nosso redor e dentro de nós, gerando uma sombra, algo que impede que a luz penetre, que o nosso sorriso seja farto, pois estamos sempre nos blindando com uma cara feia para que ninguém fale conosco e nem nos peça nada. Pois as pessoas receptivas estão sempre com um sorriso, alegres, prontas para ajudar. Mas o que você ganha com isso, meu irmão? Tendo sempre essa cara feia, emburrada e sempre falando, não me peça nada. Isso nos causa uma estagnação, algo que nos impele a ficarmos sozinhos, esquecidos, aonde ninguém nos pede nada, pois sabem que a resposta sempre seria não. E como é bom termos pessoas alegres, pessoas receptivas, pessoas que nos abraçam e falam, peraí que eu já vou te ajudar. A estagnação conserva esse mal dentro de nós, nos levando muitas vezes à solidão. Tem gente até que fala, eu nem vou dizer que eu sei fazer, porque senão é um tal de pedir isso e aquilo, e sempre estarei a terminar a minha função, pois ninguém vai me ajudar. Sim, o não também é necessário. Nós também temos que aprender a falar o não. Mas colocar o não à frente de todos os nossos atos também gera um mal dentro de nós que não nos faz bem. Essa ociosidade, essa estagnação cria uma discórdia, uma verdadeira confusão dentro de nós, aonde muitas das vezes desperta o nosso orgulho, aquele orgulho de estarmos sempre achando que nós damos conta de tudo, que não precisamos de ninguém, pois eu posso fazer sozinho, eu aprendi a fazer, por que aquela pessoa não aprende também a fazer?
Se a minha comida é boa, aprenda ela a cozinhar também. Se eu sei fazer isso ou aquilo, ou se eu procuro ter todas as ferramentas para que eu possa fazer melhor o meu serviço e os meus concertos, que aquela pessoa também compre o dela. Sim, meu irmão, é verdade. As pessoas, às vezes, abusam da nossa boa vontade. Mas você pode ter aquele caderninho onde você anota: eu emprestei isso para fulano. Então, quando você esquecer que emprestou, vá lá. E aí, meu irmão, já acabou? Já posso voltar a pegar a minha ferramenta? Nós temos que tirar essa má vontade de perto de nós. Nós sabemos também que pessoas que abusam, desta boa vontade, e que também não deve ser assim. Mas tenhamos mais paixão, tenhamos mais compreensão, e isso nos fará, com certeza, sermos pessoas mais acessíveis, aonde mais pessoas terão vontade de estar perto de nós. A dureza do nosso coração impõe uma cegueira espiritual, pois quando achamos que sabemos de tudo e que não cabe mais nada no nosso coração, que esse lado espiritual nada acrescenta na minha vida e que eu não tenho que ficar sendo bonzinho o tempo todo, e se Deus sabe das minhas intenções e eu não quero mal a ninguém e já está bom demais. Não é bem assim, não é? Sim, não querer mal a ninguém é bom, sim. Mas estar em sintonia com o bem, estar em prece por aqueles irmãos que não são tão afortunados, que não são tão inteligentes, que não têm essa facilidade de consertar, e esse desenvolvimento no intelecto para essas coisas que são artesanato, que fazem com tanto capricho, pessoas que conseguem desvendar o defeito. Isso é um dom, meu irmão. Se você veio com esse dom, lembre-se, todos os dons que recebemos de Deus é para espalhar, é para repartir com as pessoas que estão próximas de nós. Então, não fique com esse conhecimento só para você. Reparta com amor, com paciência, com generosidade, e você verá que todo o bem estará em volta de você, e que como é bom ter pessoas amigas, como é bom aquele vizinho que fez aquele bolo tão cheiroso bater à nossa porta: olha, meu irmão, eu trouxe um pedaço para você. Ou aquele que plantou e floriu aquele jardim, trazer aquela flor tão linda para aquela ferramenta que você emprestou para que ele pudesse cultivar o jardim. Então, sempre colhemos o perfume dessas mãos que oferecem a rosa, que oferecem a ajuda. Seja essa pessoa, e com certeza você não terá trevas dentro de você. Você terá a luz e o brilho da fraternidade, da compreensão e da amizade sincera. Vamos refletir sobre isso? E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço principalmente a ajuda dos nossos colaboradores
nessas chuvas que se passaram, que na Ilha do Governador fez um estrago. E a nossa casa aqui na Paulo de Tarso foi muito atingida. Mas graças à boa vontade, ao carinho dos nossos colaboradores, a casa foi socorrida e muitas das coisas pudemos salvar. E com a ajuda dos nossos queridos amigos, pudemos deixar a casa de novo em ordem. E assim agradecer a esses amigos que saem de suas casas e nos envolvem com todo o seu carinho e ajuda. Muito obrigada. Poder ajudar sempre, todas as vezes que somos chamados, e fazer a caridade ao nosso próximo, como diz na oração de São Francisco, é maravilhoso. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E como é maravilhoso poder ajudar, não é, gente? Como é maravilhoso podermos estar junto daqueles que precisam de nós e termos condições de ajudar com uma palavra amiga, um abraço, arregaçar as mangas, botar a mão à obra. Muito bom. E o mês de agosto chegou e com ele também está chegando o nosso dia, o nosso encontro, marcado no dia 17, o nosso almoço fraterno. Agradecemos desde agora a vocês que estão se preparando para vir à nossa casa e mais do que nunca, depois dessas chuvas, agradecemos muito a ajuda de vocês colaborando com esse almoço festivo, assistindo ao nosso show, comendo a nossa feijoada, as panquecas, o empadão, doces, participando do nosso bingo, o nosso cafezinho, com a nossa convidada especial, a nossa palestrante, Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembrando que a palestra será às 11 horas. Não percam a palestra, cheguem cedo. E meio-dia começa o nosso almoço. O nosso almoço não há reserva de mesa, e sim a ordem de chegada. De acordo com que as pessoas foram chegando, elas já vão se dispondo nas nossas mesas, ok? Agradeço a ajuda também dos nossos colaboradores, contribuindo com o 13º dos nossos funcionários, que logo, logo estará chegando, e sem a ajuda de vocês, não seria possível honrar com essa contribuição. E mais uma vez, o nosso obrigado. Agradecemos o carinho, as orações que fortalecem a casa, a ajuda de vocês com o bazar, que devido às chuvas também muita coisa foi perdida, pois as águas invadiram o nosso bazar e tivemos que jogar muita coisa fora, infelizmente. Mas também podemos salvar outras tantas. E, mais uma vez, precisamos da ajuda de vocês com as roupas, sapatos, objetos para casa, assim como cama, mesa, banho, imóveis, sofás, as camas de solteiro e poltronas. Agradecemos todo o carinho e visita que vocês fazem às nossas vovós, aos nossos ouvintes que trazem sempre aqui um abraço, que saem de suas casas para lerem histórias, conversar, trazer aquele lanche gostoso. Como é bom o carinho, este abraço, este momento de paz e de alegria aqui na casa. Gratidão nessa ajuda de todos vocês. Agora chegou o nosso momento especial. Vamos então aos nossos aniversariantes de agosto.
parabéns para Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do nosso bazar. Parabéns. Ismênia Martins Campos. Esse mês de agosto eu também faço aniversário. Luz Marina Salcedo Rodrigues. Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Flávia Gomes de Souza Paiva. Natália Virgínia Bizarello dos Santos. Álvaro Tomás Clementino. Marina Fernandes de Magalhães. André Luiz Moreira de Barros. Leonardo José Correia Pinto. Carla Campos de Oliveira. Parabéns, muita alegria e felicidade. Norma Barbosa Lins. Bianca Perrota Lobato de Magalhães. Gelda Fernandes. Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Lindalva dos Santos Queiroz. Parabéns! Não falei seu nome? E você faz aniversário também em agosto? O meu abraço, parabéns, muita saúde, felicidades, comemore, compre um bolo, nem que seja pequenininho, pois lembre-se, mais um ano de nós aqui na Terra, tentando cada vez mais fazer o nosso melhor. Nós que somos aniversariantes de agosto, o nosso abraço, parabéns! E agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, tão necessário ao nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos ouvintes que trazem aqui na casa o nosso alimento não perecível, como o arroz, feijão, macarrão, massinha, aquele macarrão da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, desinfetante, cloro, água sanitária. Caprichem no sabão em pó, pois aqui são 30 idosas e haja sabão para tanta roupa de cama e banho, e as roupinhas também, que ficam sempre cheirosas. O sabão em barra. E se você não pode trazer aqui na casa esses itens, agradecemos a sua ajuda no Banco do Brasil, conta corrente, agência. Anotem, por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não, anote aí o nosso CNPJ 34022 756 000153. Você gostaria de passar aqui e dar um beijo na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é das 3 às 5 horas da tarde. Ah, você gostaria de levar lá na cidade a sua contribuição? Então, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o telefone: 3190 3873. Lembrando, se você não conseguir por esse telefone, pode ligar também aqui para Paulo de Tarso. Anote, por favor, 2462 5176. A Simone estará na 13 de maio, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse telefone pode anotar o nome da prece. Se você preferir mandar o nome para a prece por e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepauloditarso.org.
E se caso você deseja nos escrever para falar como a rádio chega à sua casa e como a programação tem feito bem à sua vida, agradecemos o contato para assim podermos fazer sempre melhor para que a programação chegue cada vez com mais carinho à sua casa. Anote, por favor, o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor,
para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigas e amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ainda nas instruções dos Espíritos, vamos estudar o item 13, que está dentro do título A Beneficência. É uma mensagem da irmã Caritas, que foi martirizada em Roma. Mensagem enviada em Lyon, 1861. Nos diz o seguinte: chamam-me caridade, siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? E em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome
e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e estendeu-a no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Ali eu lhes vi, meus amigos, pobres velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, nem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta pão, os fogões que se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas sua caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, ampliai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. Nos lugares dos ramos que tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que arrolaram sob a minha bandeira. Não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Belas palavras, né, meus amigos? E ela está nos incentivando aqui, como as outras mensagens que estudamos essa semana, a prática da beneficência. A outra mensagem da irmã Rosália falava da caridade moral. Esses últimos falam da beneficência, ou seja, fazer o bem. E isso inclui principalmente os bens materiais. Aquilo que a gente pode fazer, que para nós não vai fazer muita falta, não vai nos atrapalhar a vida, e para essas pessoas que vão receber, é muita coisa, é primordial. São coisas que podemos fazer assim, quase que no automático, ajudar as pessoas, as entidades, as instituições que cuidam por nós, porque essas instituições estão fazendo por nós o trabalho de caridade. Essa é a nossa instituição aqui. Que eles estão fazendo a caridade em nosso nome, estão ajudando essas senhoras que estão aqui. Não é? Então, nós estamos participando, ajudando a eles, porque nós, pessoalmente, talvez não tivéssemos condições de ajudar uma senhora idosa que está precisando de alimentação, de cuidados, remédios, e uma série de coisas. Nós teríamos condição. E se não nós podemos, então, contribuir com uma instituição como esta, e existem outras tantas, nós estaríamos praticando a caridade, a beneficência. Como pede aqui, Caritas está pedindo isso. Nós podemos fazer diretamente? Claro que sim. Ajudar uma pessoa que a gente conhece, que está precisando, ótimo, beleza. Mas se não temos condições de ter contato com essas pessoas necessitadas, nós podemos ajudar as instituições que cuidam delas por nós. Elas estão nos prestando uma caridade para nós. Que estão fazendo um serviço em nosso nome. Então nós temos que entender isso. E isso não é uma coisa complicada de fazer. Vamos combinar. Não dá trabalho enviar um auxílio, ou fazer uma visitinha aqui, trazer alguma coisa para nossas vovós. Então, gente, está aí o recado da irmã Caritas. Ficamos por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 154, Nas Trilhas da Fé.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Meu companheiro de todas as tardes, tu sofres? Não te esqueças do vinde a mim, do nosso divino mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não olvides que o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais, pelos caprichos desatendidos, na impossibilidade de praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Tu te sentes enfermo? Procura em Jesus o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo
procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Meu companheiro de todas as tardes, há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso divino Mestre e Senhor, ao encontro de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.